uma coisa que eu fiquei sabendo, eu não sei se é verdade também, que, tipo, na justiça do trabalho ali, dificilmente uma empresa vai ganhar. Isso aí eu já vi de várias empresas falar assim, cara, quando algum funcionário entra com ação contra a empresa, dificilmente a empresa ganha. Geralmente, porque o funcionário já entra porque já se sente prejudicado. E se tivesse tudo certo, ele não iria entrar. Mas não é bem assim, né? Nós já tivemos uma cultura muito mais assim em prol do trabalhador. Até a reforma trabalhista que houve, ela trouxe uma grande alteração para a legislação trabalhista, tanto que hoje, se um trabalhador entrar com uma ação, fazer seus requerimentos e não conseguir comprovar, ele é condenado a pagar os honorários de sucumbência do advogado da empresa, né? E isso aí não ocorria antes, era muito difícil, né? Então, assim, foram retirados alguns direitos. Nós temos dos dois lados, né? O trabalhador, muitas vezes, também que exige situações que são incompatíveis, né, que não tem uma realidade. Muitas vezes também temos um empresário que sacrifica o trabalhador, também não cumpre a legislação. Então, assim, isso depende muito de cada juiz, de cada vara, né, mais patronal, mais trabalhador. Mas hoje nós temos um equilíbrio que acontece, né? Eu entendo que o trabalhador perdeu muito direito com essa reforma, né? É mais difícil do trabalhador ingressar na justiça hoje, tanto que diminuiu substancialmente as ações trabalhistas. Mas também a gente viu muita injustiça, né? Também contra empresas, né? Nós temos que pensar que a empresa tem uma função social de gerar emprego. Então, muitas vezes até tem que ser relevado algumas situações também, né? Eu vi um caso que viralizou no TikTok, aproveitando esse gancho aí. Viralizou, foi três mulheres, no caso uma, estava processando a empresa e daí estava praticamente ganho, diz a argumentação ali, tá tudo praticamente ganho, mas só que ela foi e postou um vídeo no TikTok junto com as duas testemunhas que estavam indo junto comemorando. Daí quando a empresa viu esse vídeo aí, baixou, né, o vídeo e tal, tipo assim, porque ela não poderia ser a amiga das duas testemunhas, porque daí já não serve como testemunha, porque tem um laço muito grande, tava até gravando dancinha junto, que já ia comemorar, e acabaram perdendo. Tava tudo certo para eles ganhar e perderam a causa. Porque a testemunha ela tem que ser isenta, tanto de uma parte quanto da outra, né? Ela não pode ter interesse no processo, ela não pode querer que a amiga dela ganhe o processo. Se tiver uma amizade pessoal, de compartilhar aí churrasco, casa, né? É difícil porque ela tem que ter uma isenção total em relação ao processo. Então, quando ela demonstra o interesse, ela não é ouvida como testemunha. Se ela foi lá qualificada como testemunha e depois se comprova, isso inclusive é crime. A pessoa responde por falso testemunho, vai responder um processo por isso, né? Então tem que ser uma coisa bem justa. Mas dos dois lados, às vezes, né? Os advogados, nós no jargão popular aí, existe um ditado até meio chulo, né? Mas que a prova testemunhal, né? É a prostituta das provas, né? E eu digo isso porque assim, é muito difícil para um juiz, né? Às vezes a pessoa fala para mim, pô, doutor, mas... Falei, pois mas aí você vai lá, tem uma versão, a outra pessoa tem outra versão. São versões contraditórias, né? Que não se encaixam. Como é que fica o juiz nessa situação? Ele vai acreditar em quem? Né? Então você vê a dificuldade que tem o magistrado também para encontrar, às vezes, a verdade, pelo menos em algum aspecto real, né? E alguns processos, né? Daí, lógico, você tem a justiça do trabalho, você tem a hipossuficiência do trabalhador, né? Então, muitas vezes, o ônus acaba ficando da empresa. Algumas situações favorece pela hipossuficiência da parte, né? Mas a testemunha ela tem que ser completamente isenta, não pode nem se comunicar com parte, nada, né? Ser orientada. Então, muitas vezes acontece isso, mas é difícil você conter essa situação, né? Porque você vai lá, você reserva com a testemunha, acaba conversando, informando dados que às vezes a testemunha não tem conhecimento. Mas acontece muito isso, né? Acontece muito. Rapaz. Inclusive a rede social é uma rede de informação para muitas situações, né? Sim. Inclusive o cara vai lá, pede justiça gratuita, entra lá na rede social, o cara ostentando, né?
Já tive situações assim, porque daí o cara vai lá, alega uma miserabilidade, uma pobreza extrema, eu não consigo pagar as custas do processo, mas viajou para a Alemanha, meu filho, tá lá no Facebook. Né? Então, os juízes se utilizam dessas informações também. Hoje a coisa está muito evoluída nesse aspecto aí. Por isso que tem que cuidar muito do que você posta, no caso. É o que eu disse no começo, é difícil você sempre andar, mas quem anda com a verdade... sofre menos, né? Porque daqui a pouco você se utiliza de um argumento que não é verdadeiro, você vai acabar respondendo por isso. Às vezes acontece de dar certo, mas pode dar errado. Aí o risco que você assumiu, você vai pagar pelo ônus desse risco aí que você assumiu, né? Verdade, verdade.